Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário, são 16h16, hoje, dia 11/6/2022, sábado, às 16h15, inicia o nosso estudo dessa obra Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, de Antônio César Perry de Carvalho, uma publicação da Casa Editora O Clarim. E nós estamos estudando o capítulo 14, Epístola a Filemon, apelo pela liberdade e para o amor. Hoje nós estamos aqui na página 140. Vamos iniciar na página 140. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a nossa prece de abertura. Ana, por favor. Elevar o pensamento em Deus, ao Mestre Jesus, espiritualidade amiga, ao Francisco de Assis, pedindo nesse momento um amparo, a proteção, que eles possam nos abençoar nesse momento que estamos reunidos em estudo, e possamos, Pai, com esse aprendizado, nos fortalecer a nossa força de vontade, de crescer para o alto em direção ao Pai. Que Jesus possa estar conosco nesse momento e pedimos também a permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Hoje nós estivemos lá na nossa casa espírita, fizemos uma limpeza geral, porque vamos retornar essa semana às atividades da casa, instalamos a internet, quarta-feira vamos lá fazer os testes, né? E aí, se Deus quiser, sexta-feira, o nosso estudo de sexta-feira já vai ser na nossa casa espírita, né? Conseguimos passar os fios direitinho, então já está tudo encaminhado direitinho, e aí a gente vai retornando aos poucos às atividades na nossa casa espírita, graças a Deus. E se Deus quiser, em breve poderemos estar lá recebendo a caravana dos amigos, né? Para outro seminário, outro encontro, se Deus quiser, vai ser tudo maravilhoso. Em breve a gente está voltando às atividades totais. Assim que é bom. Vamos seguindo como Jesus nos orienta. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Eu vou começar fazendo a leitura da página 140 do nosso livro. Então, diz assim: o livro Paulo e Estevão registra a palavra de Paulo de Tarso atuava como bálsamo de santas consolações. Então, ele traz aqui esse texto da obra Paulo e Estevão, né? E ele diz assim: os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado, que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola Filemon. Isso está lá no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na segunda parte, capítulo 9. Então, ele vai falando aqui, né, que a palavra de Paulo atuava como bálsamo de santas consolações. E todos aqueles que ouviam essa palavra se sentiam amparados, né? E muitos se converteram ao evangelho, como Onésimo, que foi o personagem, ele, Filemon, da aula passada, quando nós falamos, né, sobre toda essa relação Paulo, Filemon, Onésimo. Vimos a estratégia de Paulo para poder convencer Filemon a buscar da liberdade Onésimo. E como Paulo era inteligente, como também nós vimos na última aula, eu não me lembro bem, eu acho que foi nas obras de Emmanuel ou Diversidade de Carisma,
quando Paulo, ele também mostra a formação da igreja, como é que ele formava as igrejas nas comunidades que ele visitava. Também tinha aquela estratégia de converter aquele líder da igreja, né? O líder da família, e aí depois ele convertia toda a família. Então ele era muito inteligente, ele sabia os caminhos que ele devia seguir para poder divulgar esse evangelho. E aí ele fala aqui, eis alguns trechos que selecionamos da epístola. Então ele vai trazer aqui alguns textos que foram selecionados. Na carta a Fílemon, capítulo 1, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Fílemon, nosso cooperador. Ele está mostrando trechinhos da carta, né? Na capítulo 1, versículo 23, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Epáfras foi aquele que fundou a igreja de Colossos, que hoje fica na Turquia. Então são as saudações que Paulo faz. Ele fala, quando ele diz que Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ele podia ser até prisioneiro dos homens. Ele podia até estar atrás das grades. Mas ele só se reconhece prisioneiro de Jesus. Ele não diz Paulo, prisioneiro dos romanos, Paulo, prisioneiro dos judeus. Não. Ele só diz isso. Eu sou prisioneiro, sim, de Jesus. Estou preso a Jesus. E é uma prisão eterna. Então é muito interessante quando ele diz Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está preso, né? Porque foi prego, foi preso, está atrás das grades, mas ele só se diz preso de Jesus. Muito interessante. E o irmão Timóteo, né? Ao amado, a carta foi escrita pelos dois, Paulo e Timóteo, ao amado Fílemon, nosso cooperador. Saúdam-te também Epáfras, que também está preso, o fundador da igreja de Colossos, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Também ele diz a mesma coisa. Epáfras também está preso aqui comigo. Mas repare, meu companheiro de prisão por Cristo. Então, Epáfras também está preso por Cristo. As anotações não deixam dúvida do momento em que Paulo vivia como prisioneiro e de que Timóteo seria coautor da epístola a Fílemon. Epáfras foi um divulgador do evangelho em Colosso e esteve com Paulo no período em que este estava preso, por isso considerado seu companheiro de prisão, tá? A gente, esse livro aqui, tá? Nós vamos precisar, quem tiver, e também vamos precisar do Palavras de Vida Eterna, quem não tiver esse, e Caminho, Verdade e Vida, quem não tiver esse. Quem tiver esse tem tudo. Agora, quem não tiver esse, é Caminho, Verdade e Vida e Palavras de Vida Eterna. Então, ele continua aqui. Agora ele vai ler, nós vamos ler a carta a Fílemon, capítulo 1, versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. O versículo destaca o conhecimento cristão já incorporado por Cristo, porque ele diz assim, no capítulo 1, versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo. Ele está chamando a atenção de Fílemon, né? Ele está dizendo, olha para a tua fé, né? Então, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo. Então, o versículo destaca o conhecimento cristão, já incorporado por Fílemon, e valoriza a fé e o bem com os quais ele estava comprometido. Aí, no versículo 9, ele diz, todavia, peço-te,
antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, porque foi nas prisões que ele converteu Onésimo. Eu até pedi a vocês da aula passada para lerem, né, a epístola a Fílemon, eu disse que era pequenininha, para que a gente pudesse compreender melhor. São 27 versículos, se eu não me engano. E aí ele diz aqui, a epístola, sendo redigida em Éfeso, ou durante o primeiro aprisionamento em Roma, teria seu autor, Paulo, na faixa dos 50 anos de idade. Na época, ele já poderia ser considerado idoso, porque naquela época um homem de 50 anos já era considerado idoso, né? Até pela dificuldade que era viver naquela época, o que suscitaria um certo respeito, além do fato de ter também o significado de velho no conhecimento e na prática do cristianismo. Então, quando ele diz velho, né, ele diz assim, eu tal como sou Paulo, o velho. Então, é velho no sentido de que, naquela época, uma pessoa ter 50 anos já era considerada de idade avançada, principalmente as mulheres, e porque ele já tinha bastante conhecimento, experiência do trabalho de divulgação do evangelho. Então, eles já consideravam velho nesse sentido. Naquele momento, juntamente com alguns discípulos diretos, Paulo era um dos mais velhos seguidores do Cristo. Talvez mais velho do que ele só tivesse Pedro, né? No apelo por Onésimo, ele se coloca como um pai espiritual do antigo escravo. Este poderia ter sido preso em virtude de sua situação de escravo fugitivo, e por haver estado com Paulo na prisão. Então, ele pode ter sido preso, Onésimo, por ser um escravo fugitivo, que foi capturado, ou porque, quando ele foi visitar Paulo, ele acabou sendo preso, porque se Paulo era prisioneiro, os amigos de Paulo podiam ser considerados também, né, criminosos. E tu torna a recebê-lo. Então, Paulo falando na carta a Onésimo, né? A Fílemon. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Olha só como ele fala, né? Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse das prisões do evangelho. Então, quer dizer assim, eu queria ficar com Onésimo, porque Onésimo seria um representante seu, né? Então, seria um representante seu. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, sem a tua concordância, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então, ele não mostra o tempo todo na carta que ele não quer forçar Fílemon a tomar uma atitude, ele quer que Fílemon tome essa atitude por ele mesmo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Então, ele está querendo dizer isso, né? Quem sabe ele se separou de você para aprender um pouco e depois voltar para te servir melhor. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Fílemon é comparado a um pai que recebe o retorno de um filho. De certa forma, lembra a parábola do filho pródigo. Olha como Paulo, ele sabe colocar as coisas, né? Então ele coloca, você recebendo ele, estará recebendo como um filho, porque ele sabe que Fílemon conhece o evangelho, conhece a parábola do filho pródigo. Então ele vai colocando as palavras de maneira que o outro fique realmente, como disse a Aninha Brita outra vez, né? Contra a parede. Então ele diz aqui,
considerando o misericordioso amor de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. O apóstolo faz um apelo para a renúncia à impiedade humana, da tradição da época, e desenvolve um raciocínio de afeto que transcende ao tempo material, para que retivesses para sempre. Olha como ele faz esse apelo, né? O pensamento cristão está evidenciado numa suave condenação à escravidão e na valorização da relação agora como irmão. Porque que ele diz aqui, ó, o apóstolo, quando ele diz assim, ou melhor, quando ele diz assim, o apóstolo faz um apelo para a renúncia à impiedade humana. Então, quando ele diz aqui, receba-o não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como o Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, ele faz aqui, né? Ele mostra o pensamento cristão, mostrando que todos nós somos irmãos, e se somos irmãos, não pode existir entre irmãos essa relação senhor-escravo. Né? É isso que ele está querendo dizer. Se você o recebe como irmão, como se tivesse me recebendo, qual é a relação que existe entre Paulo e Filemon? É isso que ele está dizendo. Não somos irmãos? Eu quero que você receba Onésimo da mesma forma. Ele é seu irmão, ele não é seu servo. Então, ele faz aqui uma condenação, de uma forma suave, à escravidão. Né? Emmanuel tece algumas considerações sobre esses versículos. Então, aqui nós vamos começar nesse livro, página 702, ou Palavras de Vida Eterna, capítulo 120. Bom, Cartas de Paulo, página 702, Palavras de Vida Eterna, capítulo 120. Denise, faz a leitura para a gente. Lê assim devagarzinho para todo mundo poder acompanhar legal. Quem tiver Palavras de Vida Eterna, também... Página 702. É que no tablet eu ponho a letra desse tamanho. Aqui a letrinha miudinha, vamos lá. 722. Na carta aos Hebreus? 702. Ah, desculpa, tem de 722. Perdão. Então eu tinha aberto o lugar certo. Está aqui. A carta a Filemon, capítulo 1, versículo 14. Nos domínios do bem. Certo? Ok, então vamos lá. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas, a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria,
O espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco. Aqui e ali propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. É muito... Emmanuel é assim tão direto, ele vai ali no ponto, não é mesmo? Então, e quando ele diz assim, alcançando em tanta razão, né, porque os animais sofrem imposições, os vegetais sofrem imposições pela mão do homem, né, do machado, arranca as pedras para poder usar, mas o ser humano já atingiu ele diz assim, uma maioridade na criação. Então, ele não pode mais agir dessa forma, como se fosse irracional, certo? É como está aqui nesse Quando parágrafo, chega a essa fase, ele se ilumina pelo discernimento. e a gente É relê isso? o quinto parágrafo de Emmanuel, olha o que ele diz aqui. Alcançando, no entanto, a razão, por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio por filho do Criador, que atingiu a maioridade na criação. Então, chegado a essa Isso. fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento Discernimento. para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar. Então, o Cristo, né, o Pai, ele espera de nós a nossa resposta voluntária. A gente já sabe o que a gente deve fazer. E deve fazer. Nós temos o livre-arbítrio, né? Exatamente. E foi o que Paulo fez aqui, que nós estudamos na semana passada, quando ele diz aqui: na prática de Paulo, há outro aspecto que é preciso salientar. Paulo não manda, ele pede, exorta, insiste, sugere, suplica, mas não dá ordem. Quer que Filemon faça o que ele espera, não por obediência, não para se submeter a uma lei, não por vontade alheia, mas por vontade própria. Paulo manifesta ao mesmo tempo o ardente desejo que Filemon realize o plano, mas também a vontade de não impor a decisão. Quer que fique bem claro que se Filemon toma a decisão, não será por causa da existência de Paulo, mas em virtude da sua solidariedade. É a mesma coisa o Senhor. O Senhor, o Mestre, eles não querem ficar mandando, faça isso, faça aquilo, entendeu? Ele não quer mais mandar, porque ele sabe que nós estamos já prontos para saber escolher o caminho, né? Tanto que Emmanuel diz aqui e ali, assim também o Divino Mestre para conosco. O que Paulo quis em relação a Filemon é o que o Senhor quer em relação a nós. Aqui e ali propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes
edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, né? Então, como Paulo não queria mais obrigar Filemon a tomar atitude, porque ele já sabia que Filemon tinha condições de fazer a escolha certa, é a mesma coisa em relação a nós. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. E hoje, ele sabe que nós já alcançamos uma madureza. Então, ele espera que a gente saiba tomar as atitudes corretas, sem que ele precise nos impor alguma coisa. Porque você, de certa forma, impõe quando a criatura ainda é muito, assim, ignorante, quando não tem conhecimento de nada. Mas depois de um certo tempo, não precisa mais. Ele já sabe o que fazer, não é? E se sabe o que fazer, será responsável por não fazer. Será responsável. Até porque quando chegar a hora, seja pela dor ou por amor, a gente vai despertar, né? Vai. Pro Evangelho. Agora o Senhor nos chama para que a Né? gente desperte por amor, não é? Agora vamos pegar, eu vou pedir para Ana Constantino, vamos pegar aí Palavras de Vida Eterna, quem tem, é 165. Quem não tem, aqui Cartas de Paulo, página 703, é do lado. 703 ou Palavras de Vida Eterna, capítulo 165. É a resposta voluntária. Não, Não, desculpa. dos domínios da ação. Nos domínios da ação. Orgulha-se o homem deles e haveres costuma declarar, às vezes com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. E vai desse ser da cultura intelectual, e frequentemente assevera em alguma circunstância com segurança, com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento ao sacrifício que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor em que lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando, em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe proporcionou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama em certas ocasiões com base respeitável que mantém a euforia orgânica à expensa de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor em que lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante e ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor
vige nos alicerces de tudo o que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Tá sem som, Rose. Ele diz aqui, né, o Emmanuel diz aqui que o Senhor é quem nos confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Então, que o Senhor nos deu, né, esse talento que é a inteligência, para que a gente use na construção da nossa felicidade e na felicidade de todos. Mas muitas vezes a gente acredita, a gente até fala e pensa que essa capacidade é uma capacidade que nós desenvolvemos por conta própria. Tanto que ele diz aqui no início: orgulha-se o homem de teres e haveres e costuma declarar às vezes, com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. É lembrando a parábola do talento de ontem, né? O Senhor nos emprestou os talentos. O que nós temos? Nós temos apenas direito a usufruto. Porque o talento não é nosso, é de Deus. Mas para que a gente possa colocar esse talento em prática, não é? E aproveitar do melhor que ele puder render, mas não só para nós, para todos. Então ele diz aqui: rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo, que é Paulo. Não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo o que tens e retém, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor. Não como quem assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Então, que a gente use os talentos que o Senhor nos emprestou, porque nós temos direito ao usufruto dele, e que a gente proceda assim, servindo ao nosso próximo, não porque alguém fica buzinando no nosso ouvido toda hora. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, nos constrangindo, mas que a gente faça por livre vontade. E aqui, ainda dentro desse tema, nós poderíamos dizer o seguinte: a liberdade é um regime de relações sociais em que não há imposição nem dominação de um sobre o outro, mas onde todos aceitam voluntariamente os serviços necessários ao bem de todos. Liberdade é serviço voluntário, e serviço voluntário é solidariedade. Então, eu vou buscar auxiliar o outro, não porque alguém me constrangeu a fazer isso. Não porque o pai diz assim: se você não fizer, você vai ser castigado. Se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não fizer, os obsessores vão te atacar. Se você não amar o próximo como a ti mesmo, você não é o filho de Deus. Não é por isso. Isso é constrangimento. E às vezes a gente vê isso no estudo doutrinário. As pessoas, né, de uma forma sutil, dizendo que você tem que ser bom, porque se você não for bom, você for mal, os espíritos obsessores vão cercar de você e vão te arrastar, aquela coisa arada toda.
Você tem que decidir isso, porque você chegou a essa conclusão através das reflexões que você fez, através dos ensinos. É isso que ele está dizendo aqui, o Emmanuel. A fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede através de constrangimento, mas de livre vontade. É sua decisão. É sua decisão. Né? Então, a liberdade é um regime, né, de relações sociais, onde não pode haver imposição de uma pessoa sobre o outro. Mas todos nós temos que aceitar voluntariamente os serviços relacionados ao amparo ao próximo. Eu tenho que tomar essa decisão, porque eu quero. Porque eu acho que é o melhor a fazer. E não porque eu tenho medo dos raios que virão cair do céu sobre a minha cabeça se eu não fizer. Porque muitas vezes as pessoas são constrangidas a fazer isso. E aí você escuta alguns companheiros que dizem assim: esse negócio de espiritismo é muito difícil, é muito complicado. Por quê? Porque as pessoas ouvem muito essa questão da imposição. Você tem que fazer isso. Você tem que estudar, você tem. A pessoa é que tem que chegar a essa conclusão. Entendeu? Você que tem. Eu vou fazer, porque eu acho que isso é o melhor para mim. Eu compreendi o que Jesus quis dizer. Lembra quando nós estávamos... Agora é a ciência, né, Rose? A ciência, né, descobriu que fazer o bem ao próximo faz bem à saúde, né? Exatamente. A própria ciência. Exatamente. Então ela chegou a essa conclusão como? Através da pesquisa, entendeu? Não porque alguém disse que era isso que ela tinha que decidir fazer. Então, através e os hospitais também aproveitam, assim, na enfermaria, colocar sempre uma pessoa com a outra já com esse objetivo, sabe? De um amparar o outro no quarto. Inclusive, já aconteceu isso comigo, de colocar eu junto com uma pessoa que fez cirurgia, que não tinha condições de se alimentar sozinho, e aí eu acabei ajudando, e eles já fazem isso mesmo já para incentivar, sabe? Um ajudar o outro dentro do quarto de hospital. E aí a gente lembra o que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 29. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Então, é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender, não é? Que isso é bom, que isso faz bem. E eu vou fazer porque eu quero, porque eu entendi, não porque alguém está me constrangendo a fazer. Então, vamos voltar aqui ao livro do Antônio César Perry. Ele diz assim, Carta a Filemon, versículo 18. E se te fez algum dano, é Paulo falando para Filemon sobre Onésimo, né? Sobre o escravo. E se te fez algum dano, eu ou te deve alguma coisa, quer dizer, se o escravo deu algum prejuízo a Filemon e por isso teria fugido, põe isso à minha conta. Então ele diz assim, eu assumo a responsabilidade de qualquer prejuízo que ele possa ter dado a você. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo.
essas anotações de Paulo dão muita responsabilidade a Filemon, na sua condição de cristão e detentor de um marcante aval que era o do missivista. Então, Paulo chama a atenção dele para a responsabilidade que ele tem perante o Evangelho. E aqui, eu também trouxe mais um trechinho dessa palavra de Filemon. Deixa eu pegar aqui. Quando ele diz assim, né? Tudo indica que Paulo queria fazer desse caso, né, dessa questão aí, Filemon, Onésimo, a escravidão, tudo indica que Paulo queria fazer desse caso um modelo e como uma amostra da conquista do mundo pelo Evangelho. Ele queria que Filemon tomasse atitude por decisão própria, mas ele queria usar esse assunto como modelo para outros, porque haviam muitos outros cristãos que também tinham escravos. Não era só Filemon. Então ele queria mostrar que se Filemon, um homem que tinha escravos, refletiu e entendeu que devia, por amor a Jesus, entender que Onésimo era seu escravo, que outros também fizessem isso. Ele queria usar esse caso como modelo. O que Paulo aponta é realmente a verdadeira e única superação completa da escravidão. Não há verdadeira superação a não ser numa sociedade radicalmente nova, fundada na liberdade e na igualdade e na reciprocidade de serviço. Porque a gente fala muito, né? Precisamos de uma nova sociedade, essa sociedade atual está muito cheia de vícios, essa sociedade atual é uma sociedade doente, mas não há, né, uma sociedade realmente nova se ela não for fundada na liberdade, na igualdade e na reciprocidade de serviço. Vai virar utopia. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição, né? Vamos eleger um novo presidente. Mas enquanto a sociedade continuar com esses mesmos valores do egoísmo, do orgulho, sem querer dividir, vai entrar presidente, vai sair presidente, vai entrar presidente, vai continuar. Porque não é o executivo de um país que muda esse país. Não é. É a sociedade que precisa mudar. E quem é a sociedade? Somos nós, como disse a Denise. Somos nós. Então, por isso que nós estudamos outro dia, falando de Jesus. Jesus veio, ensinou, morreu, e depois que ele morreu, o que aconteceu? A sociedade continuou sendo a mesma. Porque Jesus não podia mudar a cabeça de cada um. Porque as pessoas têm livre-arbítrio. Ele trouxe o ensinamento. Cabia a cada um de nós o quê? Assimilar o ensinamento dele, aplicar isso nas suas ações. Fizeram isso? Não, muito poucos. E a sociedade continuou praticamente como era, com suas guerras, com poder. Aí vem Francisco de Assis, quase 1000 anos depois de Jesus, 1100 e pouco. Novamente ele trouxe, deixou o ensinamento aí. O que aconteceu depois que ele morreu? A sociedade continuou e ao mesmo tempo as dores foram ficando mais o quê? Mais difíceis, né? Mais profundas. Quase 1000 anos depois que Francisco de Assis morreu, né? Quase 1000 anos depois, vem a doutrina espírita. Jesus novamente enviando os seus ensinamentos. Deu uma melhorada, mas ainda nós continuamos com o egoísmo, com a vaidade e orgulho.
Vai levar tempo, mas nós só teremos uma sociedade nova se a liberdade, a igualdade, houver reciprocidade entre as pessoas. Então não adianta um homem querer. Por isso que esse é um processo lento. Mas o problema é como fazer com que alguma coisa disso entre nas histórias dos homens que realmente existem. O que Paulo propõe é uma revolução total na sociedade. E uma revolução feita com plena liberdade, por um apelo à liberdade. Pode ser, aí a gente deixa a pergunta, pode realmente semelhante revolução acontecer realmente na história dos homens que existem? Será que essa revolução pode existir? Pode acontecer? Pode. Ela pode acontecer. Mas só vai acontecer quando nós, enquanto sociedade, compreendermos os verdadeiros valores da vida. Que pode acontecer, pode. E vai acontecer. Vai acontecer. Não é? Já houve uma grande caminhada entre a sociedade Jesus de hoje. Já houve sim. Mas é preciso que isso caminhe em passos um pouco mais largos. Por isso que a gente conversa sobre essas coisas. Para que a gente possa o quê? Ir espalhando essas ideias. Paulo teve essas ideias há 2000 anos atrás. Ideia que ele tirou de Jesus. E hoje a gente tem que estar o quê? Passando à frente, para não deixar morrer. Para não deixar morrer essa ideia. Né? De amor, de fraternidade, de respeito ao próximo. Libertando nossos escravos. Não é? Porque nós também temos os nossos escravos. Nós também queremos impor certas coisas. Então a gente precisa trabalhando isso dentro de nós. Vamos voltar aqui no livro do Antônio César Perry. O orientador espiritual de Chico Xavier, que é Emmanuel, faz apreciações sobre os versículos que nós acabamos de ler, trazendo-os para os momentos e para as relações interpessoais da atualidade. Eloá, você está com o livro aí? Aqui, Caminho, Verdade e Vida, é capítulo 17. Cartas de Paulo, página 704. Ela está com dificuldade de abrir o Eu tenho, Rose. Ah, tá sem? Não tá com ele, não? Não, eu estou aqui com o pequenininho. Esse é o Caminho, Verdade e Vida. capítulo 17. Cartas de Paulo, 704. Por Cristo. E se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo, Filipenses, Filemão, capítulo 1, versículo 18. Enviando Onésimo a Filemão, Paulo, nas expressões inspiradoras e felizes, recomendava ao amigo lançar-se a seu débito quanto era devido pelo portador. Afeiçoamos a exortação a nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tu nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegaram as providências justas. Se tu te desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome
que o distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele, nessa circunstância, reside nosso título mais alto. Por que, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de riso, fazendo-nos a responsabilidade de vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa. Se dispomos-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória do teu nome, junto a nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente, devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança. Prometemos por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo também é credor e deve colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Não tem som, Rose, está desligado. Esqueci. Aqui ele diz assim, mano, enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Quer dizer, em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Porque quanto que o Cristo nos ofertou, não é? Porque, olha aqui, se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se eu estou passando alguma dificuldade, o que eu faço? Ah, meu Jesus, me ajuda. E ele faz o quê? Ele manda ajuda. A ajuda que eu preciso. Exatamente. Às vezes não é o que eu pedi, mas ele manda a ajuda que eu preciso. Então, se ele sempre me socorre, eu não sou devedora dele? Claro que eu sou devedora dele. Não é? Então, é isso que nós temos que entender. Aí ele diz aqui, se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida. E é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele, somos prisioneiros do Cristo, como Paulo disse. Não foi o que ele fala a vida toda? Sim. Eu, Paulo, prisioneiro do Jesus Cristo. Por quê? Porque ele devia muito ao Cristo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Nós também. E não é prisioneiro de mal, né? Prisioneiro de bem. De Jesus de Cristo. bem. Por quê? Porque devemos muito a ele. Se você deve muito a alguém, você, de certa forma, é prisioneiro deste. Não é? Então, eles aqui. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia, somos dele, e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Porque ser prisioneiro de Cristo não é desonra, é honra. É honra.
é o nosso título mais alto. Aí ele diz, por que então o pessimismo e o desespero? Quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade da mais vasta ascensão. Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome? Junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Ora, se devemos tanto ao Cristo, né? E sabemos que a nossa dívida para com ele é imensa, não é razoável que a gente aceite uma pequena parcela de sofrimento em memória do seu nome, junto de nossos irmãos da terra? Lembra quando Jesus, foi até quando nós fizemos a nossa irradiação, que a Terezinha Oliveira traz do livro dela, que Jesus falou para os seus discípulos que eles iriam empreender um grande trabalho, mas que eles se preparassem, porque a dor e o sofrimento ia bater a porta deles, que talvez viessem até a perder a vida pelo trabalho que estavam realizando. Mas isso ainda é muito pouco em relação à imensa dívida que nós temos para com Cristo. Por quê? Porque a dívida que eu tenho para com ele não é só dessa vida que eu estou vivendo, dessa encarnação. Porque seria, diria assim, poxa, mas eu não estou devendo a Jesus só nessa encarnação. Desde que eu fui criado, desde que ele construiu esse planeta, desde que ele me colocou aqui, ele zela por mim, ele zela por nós. Entendeu? Desde que a gente alcançou essa razão que nós estamos sob a tutela dele. Há quantos milhares e milhares de anos isso não acontece? Desde lá, eu sou devedora dele. Então, se eu passo algum sofrimento agora para servir ao meu próximo, eu não estou conseguindo pagar nem o mínimo de tudo que eu devo a ele. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que eu serei eternamente prisioneira de Cristo, porque a minha dívida é impagável. É impagável. Então ele diz aqui no final, em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor. E deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então, eu vou estar sempre, devendo ao Cristo, porque a minha dívida é impagável. Então, sirva o seu próximo, que a gente sirva o nosso próximo, porque fazendo isso, eu estarei, de certa forma, resgatando um pouco do que eu devo ao Senhor, ao Cristo Jesus, pelo muito que ele já fez para mim. E aqui, para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos pegar o texto que está no livro Segue-me, de Emmanuel. O capítulo é Obedeçamos. E nas cartas de Paulo está na página 706. No livro Segue-me, o capítulo é Obedeçamos. E na carta de Paulo é página 706. E diz assim, eu te escrevo certo da tua obediência, Paulo escrevendo para Filemon, e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Olha só. Ele pede a Filemon que faça isso, sabendo que Filemon saberá fazer o que é necessário e não só o que é necessário, vai fazer muito mais. Obedeçamos. Escrevendo ao companheiro,
Fílemon, né? Escrevendo para o companheiro Fílemon, Paulo não afirma confiar na inteligência que pode envaidecer-se e desgovernar-se. Está na página 706, está 706. Então, escrevendo ao companheiro, Paulo não afirma confiar na inteligência que pode envaidecer-se e desgovernar-se, nem na força que induz a mentira, nem no entusiasmo suscetível de enganar a si próprio, nem no desassombro, que muitas vezes é simples temeridade, nem no poder capaz de iludir-se, nem na superioridade que costuma desmandar-se no orgulho. O apóstolo confia na obediência, porque ele disse aqui, eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Então, ele fala a Fílemon confiando na obediência, não na passividade cegueira que alimenta a discórdia e o fanatismo, mas na compreensão que se subordina ao trabalho por devotamento ao bem de todos, enxergando na felicidade alheia a felicidade que lhe é própria. Então, essa obediência, não essa obediência da passividade cegueira, né? Eu obedeço, eu faço. Mas na compreensão, essa obediência como compreensão, que Fílemon compreenda, né? O devotamento que ele deve ter ao bem de todos, enxergando o quê? Na felicidade alheia, a felicidade dele. É isso que Paulo está dizendo para ele. Você tem que obedecer compreendendo que a felicidade do Onésimo é a tua felicidade. E não é isso mesmo. Quando eu sirvo o meu próximo, a alegria, a felicidade dele é a minha felicidade também. Fazer aos outros o que gostaria que te fizessem. É o que o povo chama aí de lei do retorno. Tudo que você oferece ao outro, você vai receber. É como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E aí ele diz aqui, e na oração do Pai Nosso também, né? Senhor, perdoai-me assim como eu perdoo. E aí ele diz aqui, para que atinjas a comunhão com o Senhor, não é necessário te consagres ao incenso da adoração, admirando ou defendendo. Obedece-lhe. Lembra de Pedro? O que Pedro fez para defender o Senhor? Meteu a mão na espada e... Não é assim, né? Que nós vamos entrar em comunhão com o Senhor. Não é fazendo cerimônias, acendendo incenso, né? Levantando prédios para louvar o Senhor, admirando, defendendo. Não. Obedece-lhe os ensinos, seguindo-lhe as recomendações, aperfeiçoarás a ti mesmo, pela cultura e pelo sentimento, e terás contigo o amor e a lealdade, a harmonia e o discernimento, a energia e a brandura, que garantem a eficiência do serviço a que foste chamado. Aí a gente lembra de quem? Francisco de Assis, que não ergueu nenhuma igreja monumental para louvar o Senhor. Ele até pensava no início que era isso, né? Francisco, ergue a minha igreja. Aí ele ia lá, consertou a igreja de São Simeão, né? Aí, Francisco, ergue a minha igreja. Aí ele procurava outra igrejinha lá para consertar,
Francisco, aí ele, senhor, não tem mais igreja para consertar aqui, porque eu já consertei todas. Aí é que ele foi entender o que ele tinha que fazer, que era divulgar o Evangelho de Jesus. Era pegar os ensinos, porque nós estudamos aqui que igreja é comunidade, lembra? Aquela comunidade convocada. E nessa comunidade convocada, ali era divulgado o quê? Os ensinos de Jesus. Era isso que ele queria que Francisco fizesse. Ergue a minha igreja. Trabalha nessas comunidades. Ensina os meus ensinamentos. Obedece à minha vontade. Explica aos outros porque eles devem obedecer. E Francisco fez isso. Continuou usando a roupa pobrezinha dele, porque parece que ele só tinha duas, né? A que ele vestia, a outra, morando ali na simplicidade, obedecendo em tudo ao Senhor. Isso é estabelecer comunhão com o Senhor. É estabelecer comunhão com o Senhor. E ele diz aqui, seguindo-lhe as recomendações, aperfeiçoarás a ti mesmo. Depois ele diz, saibamos, pois, obedecer ao Senhor em nosso mundo íntimo e aprenderemos a fazer mais pela vida do que a vida espera de nós. Porque é lá o que Paulo disse, eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Então, se a gente buscar obedecer ao Senhor em nosso mundo íntimo, aprenderemos a fazer mais pela vida do que a vida espera de nós. Por isso Jesus disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Porque quando a gente obedece ao Senhor em nosso mundo íntimo, a gente aprende a fazer mais pela vida. E a gente já faz até muito mais do que a vida espera da gente. Então, essa comunhão com o Senhor não é no âmbito externo, é no âmbito interno. E ela se caracteriza por isso, que Emmanuel coloca aqui muito claro, obedece-lhe, ponto. Seguindo-lhe as recomendações. E aí nós aperfeiçoaremos a nós mesmos, pela cultura, pelo sentimento. E terás contigo o amor e a lealdade, a harmonia, o discernimento, a energia, a brandura, que garantem a eficiência do serviço a que for chamado. Por quê? Porque para a gente fazer o serviço que a gente foi chamado a fazer, a gente precisa desenvolver, né? Cultura, sentimento, amor, lealdade, harmonia, discernimento, energia e brandura. Todas essas qualidades. É o que ele diz aqui. Seguindo as recomendações, aperfeiçoarás a ti mesmo pela cultura e pelo sentimento. E terás contigo o amor, a lealdade. Isso tudo são coisas que a gente tem que desenvolver dentro de nós. E aí, nós realmente cumpriremos com o nosso serviço. Com o serviço que nós fomos chamados a realizar. Aí a gente lembra daquela história do tempo, lembra? O trabalho que nós fomos, diz Emmanuel, chamados a realizar. Entendeu? Nós fomos chamados a realizar uma tarefa. Então, quando isso? Quando essa tarefa termina? O Senhor sabe que nós vamos realizar essa tarefa. Mas ele sabe disso, porque ele é o homem no alto da montanha. Mas ele está nos dando os spoilers, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Para que você realmente faça isso mais rápido. Então ele vai dizendo o que a gente tem que fazer. Obedece. Faz o que ele ensinou, que você vai chegar mais rápido.
E aqui, para encerrar, o Antônio César Perry diz assim: o respeito à liberdade das pessoas é uma das condições indispensáveis no contexto de amor cristão. E como é difícil para a gente, né? Ainda a gente respeitar a liberdade das pessoas. Porque às vezes a gente tem medo que o outro venha sofrer. E a gente quer, muitas vezes, estabelecer diretrizes para a vida dele. Porque a gente acha que ele vai sofrer seguindo o caminho que ele está seguindo. Mas o companheiro diz aqui, o respeito à liberdade das pessoas é uma das condições indispensáveis no contexto de amor cristão. Eu tenho que deixar a pessoa, eu dou a orientação, mas eu não posso constrangê-la a fazer o que eu acredito que é o certo. Eu dou a orientação, mas deixo a pessoa livre para fazer a sua escolha. E aí também assumir as consequências da escolha que ela fizer. Esse é realmente, né, uma das condições indispensáveis no contexto do amor cristão, para que a pessoa possa crescer pelos seus próprios pés, né, adquirir as suas experiências, mesmo que me doa, mas eu tenho que respeitar o livre-arbítrio. E aí, gente, vamos comentar, temos aí uns 5 minutinhos, comentar um pouquinho sobre esse tipo de coisa aí, pra gente. Ô, Rose, eu até levantei a mão aí. Deixa eu baixar. É interessante aqui quando Emmanuel fala, nesse texto aqui, que ele fala assim, né? Ele obedece, ele fala que a gente tem que obedecer, né? Mas seguindo as recomendações. Então, não é de cima para baixo. Ele não está falando mandando, ele falando seguindo as recomendações. Não falou de acordo com o que ele mandou, de acordo com as suas ordens, né? E exatamente essa liberdade que... E as minhas recomendações. Isso, é a liberdade que você tem, seu livre-arbítrio. Você pode não seguir, mas é melhor obedecer, né? Porque é o caminho correto. É o caminho correto. Você sabe que é o correto, mas ele te deixa escolher. Te deixa o direito de escolher. Porque é O aquela direito coisa, de escolha. se você... Aí a pessoa diz assim, ah, meu Deus, se ele escolher errado, vai quebrar a cara. Vai, mas no futuro ele terá a oportunidade de voltar ao caminho do bem. Mesmo quando Jesus diz assim, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Lembra que Jesus está na cruz? Jesus pediu ao Senhor que tivesse misericórdia. Mas ele sabia que todos aqueles que estavam renegando seus ensinos, um dia, depois de muitas experiências vividas, retornariam àquele caminho. Não estavam perdidos para sempre. Ele diz, Pai, me perdoa, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, eles não sabem o que fazem agora. Mas Agora dia, eles sabem. Mas amanhã eles saberão. Ele, Jesus, gostaria que eles não sofressem por causa da escolha agora. Mas... naquela hora que ele fala com Judas, né? Que ele fala, irmão, vai, é o faz que quer, não o que deseja, vai e faz o que tem que fazer. o que você exatamente. Deixou para ele escolher, né? Eu acho que Paulo até se situa nesse caso, nessa passagem aí de Cristo. Muito né? linda, por sinal. faz Esse o que momento, você né? acha. No O Filemão. desespero, né? Jesus O podia ter dito assim, desespero. meu irmão, pensa um pouquinho mais, porque o que você está pensando em fazer vai te dar muito sofrimento no futuro. Se ele tivesse isso, opa, Judas ia ter freado. Mas aí, Livre-arbítrio. teria dado a Judas o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E aprender
a oportunidade de aprender o que ele aprendeu com o ato. E cá Né? para nós, né? Eles conhecem nós, nosso indivíduo, né? Essa pessoa, que está vivendo e muitas vezes cego, né? E eles sabem da nossa vidas passada, né? Da Eles não bagagem. fazem o que você acha que deve fazer. Ele Exato. podia ter dito, meu filho, meu irmão não faz isso não, porque não é por mim, é por você, você vai sofrer muito. Judas conhecia Jesus e ia ficar, opa, mas aí ele teria sido constrangido. Não é tanto que ele faz a escolha e depois ele percebe e se arrepende. Mas aí, em desequilíbrio, ele Ele comete comete suicídio. suicídio. Caindo em si, Caiu, Incrível, né? Pois é. né? Toda a convivência, né? Porque ele conviveu com Cristo, né? Ele teve a Só que oportunidade. ele se sentiu sozinho É. naquele momento. Se talvez tivesse um apóstolo com ele, mas ele se sentiu sozinho, novamente desesperado, e fez isso. Mas quando Jesus volta, né, ressurge, o que Jesus vai fazer? Vai lá estar com ele, Direto, né? para dizer para ele assim: ó, tudo bem, você fez sua escolha, vai ter que aprender com ela, mas eu estarei sempre aqui para te auxiliar, para estar ao seu lado. E ele, quando. Depois ele vai ter vários outros reencarnações, até que ele ressurge como Joana d'Arc. E vai passar por tudo aquilo que Jesus passou. Os discípulos estarão com ele, porque as vozes que a Joana d'Arc escutava, e ela dizia assim: as minhas vozes, os meus anjos, eram os discípulos. Era Paulo, era Pedro, era João, era Filipe, eram esses discípulos dando força para ele, orientando o que Joana tinha que fazer e dando a ele força para ele não desistir novamente, porque ele ia enfrentar dores acerbas, Ele está aqui. né? ia enfrentar dores terríveis, como ela enfrentou, foi presa, torturada, tudo que Jesus ele sofreu, foi traído pelo amigo, que era o rei da França, que ela colocou no trono, porque ele era da corte, era um rei, mas não mandavam nele. Ela praticamente botou ele no trono e bancou a vitória dele sobre os ingleses. O que ele fez depois? Aí os ingleses disseram: nós aceitamos fazer a paz, mas tem uma coisa, a gente quer Joana d'Arc como nossa prisioneira, para a gente não sair dessa guerra de mão abanando. O que o rei da França fez? Entregou ela para os ingleses. Aquela que tinha colocado ele lá em cima, que tinha sido a companheira dele, a amiga dele, a que levou os exércitos da França à guerra e que colocou ele com a coroa de novo na cabeça. Ele traiu, como Jesus foi traído. Então ele sentiu a dor da traição. Ficou preso quase 2 anos, sofreu todo tipo de tortura na prisão. E à noite, quando ela tentava dormir dentro daquelas celas, os discípulos apareciam para ela, no desdobramento. E diziam, era Pedro, todos eles: você vai vencer, ser firme, ser firme. E ele acordava e dizia assim: as minhas vozes apareciam, só que ela não identificava quem era, né? Porque aí ela acordava como Joana. E no desdobramento era Judas. E eles foram dando a ela toda a força, até que depois de 2 anos, de muita tortura, de muita ignomínia que ela passou, imagine uma mulher num presídio, não é? Sendo odiada pelos ingleses, porque ela os venceu na batalha. Imagina tudo o que ela passou, todas as humilhações. Ela é levada para a fogueira. E aí, uma pessoa que está lá, quando ela está na fogueira, eles perguntam o que ela quer. E ela diz: eu quero a cruz do Cristo. Aí um homem que estava no povo, que gostava dela,
pega 2 pauzinhos, faz uma cruz, amarra com barbante e dá para ela, e ela fica aqui. E no momento que o fogo começa a consumir ali todas aquela madeira, né? Ela eleva o pensamento ao alto e faz uma prece. Naquele momento, tudo fica nebuloso para ela. Ela não escuta mais o povo em volta, ela não sente mais dor, porque conforme o fogo começou a pegar na roupa, o calor, né, ela leva o pensamento e pede a Deus força para ela passar por mais aquela prova. Então, na hora, aí tudo para ela. O corpo fica ali sendo consumido. Ninguém vê ela gritar nem nada. Ela fica ali e ela faz o quê? Jesus vem buscá-la, porque ela não precisava passar pela tortura do fogo. No momento que o calor vai subindo, ela eleva o pensamento e Jesus vem. E para ela tudo se transforma. E Jesus leva, dessa vez, como Judas, ele foi até lá, levou o consolo. Como Joana, ele veio buscar. Porque com Joana, ela tinha reparado o equívoco. Ele vem buscar e leva. Dizem os historiadores, aí a gente não sabe, que depois que tudo acabou, né, que a fogueira se apagou, aquele homem que deu ela a cruz foi mexer dentro daquela madeira para ver se encontrava alguma coisa. Dizem que ele encontrou o coração dela vivo, o coração como se estivesse, entendeu, vivo, e que o coração dela não havia sido queimado. E ele pega o coração dela, vai até o rio e deposita no rio. Né? Aí contam isso. Tem uma história, tem um livro lindíssimo, Joana d'Arc como Judas Iscariote. Ali ela resgata tudo aquilo. Porque o que ela fez não foi por ambição, não foi porque ela não gostasse de Jesus. É porque ela amava muito Jesus, mas não entendia ainda a missão de Jesus, como os outros também não entendiam. Só que ele se desesperou. Não vê tanto, não entendia. O que Pedro faz? Negou 3 vezes. Todos os outros fugiram. João foi o único que não fugiu. Ele corre para avisar Maria. Ele tinha 16 anos. Ele sai correndo, mas ele vai avisar Maria que Jesus foi preso. E Maria diz, eu quero ir com meu filho. O que ele faz? Eu levo a senhora lá. E ele vai com Maria. E quando Maria para na porta da casa de Caifás, onde Jesus está sendo julgado, ela não pode entrar, porque ela é mulher. Ele diz, eu vou. E ele fica lá assistindo. Ele tem vontade de falar alguma coisa, mas Jesus olha para ele e tipo assim diz, fique em silêncio. Porque ele fica lá no meio, na hora que eles batem Jesus, eles xingam Jesus, João tem esse ímpeto, mas Jesus olha sempre para ele. Não. Porque se ele faz alguma coisa, ele seria preso, seria morto. E ele não poderia morrer assim. Porque ele foi o único que não morreu por tortura. Foi o único que morreu por morte natural. E foi o único que chegou lá. E acompanhou Jesus até a cruz, levando Maria. E foi o único que realmente ouviu as palavras de Jesus na cruz. Todos os outros discípulos, Marcos também era criança, não entra nesse. Mas Pedro e João, eles colocam, ou melhor, Pedro e Mateus colocam coisas da morte de Jesus do Evangelho, mas colocam porque ouviram outros falarem. João não. O que João coloca foi o que ele ouviu de Jesus, porque ele estava no local. Tanto é que Jesus olha para ele e diz, filho, esta é tua mãe, mulher, este é teu filho. E ele vai estar com Jesus ali. Né? Então a gente vê como esses momentos. Judas, naquele momento, não conseguiu obedecer Jesus, porque ele não tinha captado ainda. Mas depois ele vai.
Estão mostrando que tudo é um tempo, é um aprendizado, é vivência, experiências adquiridas, né? E a gente tem que ir devagarzinho. Aninha, queria falar alguma coisa? Então, meus amigos, nós vamos aqui encerrando esses nossos estudos. A gente vai fazendo mais um aprendizado, né? Mais um aprendizado que a gente vai fazendo para que a gente possa ir realmente alicerçando, né? Esse nosso íntimo, alicerçando essa nossa espiritualização, para que a gente possa realmente, um dia, quando a gente terminar essa caminhada, né? Que já a gente está aí realizando, a gente possa dizer que deu mais um passo nessa estrada rumo à perfeição. E se Deus quiser, essa reencarnação será muito importante na história da nossa vida. Essa reencarnação vai ser muito importante. E a gente vem estudando bastante, falando sobre isso, né? E realmente é uma coisa muito especial. Os temas, os assuntos, sempre voltados para essa questão da nossa intimidade, do nosso crescimento enquanto homens, enquanto humanidade. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Segunda-feira a gente está de volta. Eu queria falar com vocês que é bem possível que sábado que vem não tenha o estudo, porque eu vou para o Rio, que domingo é aniversário da minha filha. Então, sábado lá não dá para a gente fazer o estudo, tá? Então, dia 18 eu vou estar no Rio, então não vai dar para a gente fazer o estudo das epístolas, tá bom? Então, ó, Márcia, quer falar alguma coisa? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, mas eu estudo, assim, mais apaixonada eu fico Legal. por tantos ensinamentos. Realmente, E né? cada vez querendo aprender mais. É isso aí, minha amiga. É isso aí. E assim nós vamos crescendo, graças a Deus. Então, gente, nós vamos encerrar aqui os nossos estudos. Eloá, acho que ainda está aí, né? Márcia, Aninha, Denise. E para a gente encerrar, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Márcia. Márcia, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Posso. Gratidão, Pai, por este momento que nos permite, onde nós queremos estar reunidos em Teu nome.